chama? Meu nome é Antônio, brother. Antônio, e você é de onde do Brasil? Campinas, São Paulo. Alô, Campinas. Conhece Campinas? Pô, eu conheço, alô Campinas, 2 horinhas ali de São Paulo. 2 horinhas. E você... E aí, rapaz, beleza? Uma das tardes mais lindas desse mundo, recebendo visitas, meus amigos Gnomo. Ei, quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Cadê suas irmãs? A Bia tá no IASES aqui, Ah, escola de inglês. sim. Tô aqui fazendo um dread igual do Bob Marley. Ó, que legal, você quer fazer um dread no seu cabelo, Rafa? No futuro, Quer? no futuro Olha a lá, que gente legal. faz. Não, É. legal. Pergunta quando é que o Gnomo vai lá cozinhar lá em casa. Quando você vai cozinhar lá em casa? Toda sexta-feira tem receitas do Gnomo. Vão fazer essa sexta-feira? Pode ser. Pode ser? Então, Almoço? combinado. Sexta não, Gnomo, sábado. Sábado, vamos gravar É sábado. complicado pra nós. Pode Então ser. sábado. Sábado combinado, hein? Promessa de Gnomo. Vai essa promessa. Bom te ver demais, viu? Fala, bom te ver, tá com saudade. Bom te ver. Ó, e aí você faz um din-din pra mim, viu? Eu vou querer, viu? Você faz um din-din De pra ele? sobremesa. Fala qual sabor que ele quer. Eu quero um de Não quiçu. tem mais tempo, porque a gente não vende mais. Não, mas eu compro. Ah, mas só um peça de Vai, especial. mamãe compra. Que sabor você quer? Eu quero de quiçu de maracujá. Fala, maracujá a gente faz da fruta, que é mais gostoso. Oba! Né? Vamos pedalar. Deixa o Gnomo trabalhar um pouco. Quando a gente volta. A gente volta e fala pra ele de novo. Oba! Cuidado pra você até atrás, Rafa. Vai na frente. Até logo. Tchau, gente. Tchau. Vai, filho. Presta atenção aí. Bonitinho. Teve um dia que ele veio vender din-din, aí eu comprei 2. Pronto, ganhou o menino. Foi. Ganhou. Oi, moça. Só uma pesquisa. Não gosto de pesquisa. E aí você é de Campinas e você é músico? Queridão, eu tenho uma história, você tá ligado? Sim. Bastante gente me pergunta se eu sou músico. Na verdade, eu fui uma criança que vivi muito na rua, você tá entendendo? Eu na rua. Viver na rua e você vai pegando aqueles hábitos da rua, você vai pegando aquele jeito da rua. E você vai, né, pegando aquela característica, aquela cultura de moleque de rua e coisa e tal. Eu não era menino de rua, mas eu era da rua. Você tá entendendo? Porque a minha vida era ficar correndo pra lá, pra cima e pra baixo e arrumando confusão. Então, desde muito cedo, os maiores reflexos que eu tenho, memória e lembrança, é eu metido em alguma confusão, você tá entendendo? Desde muito cedo, na minha infância. Cara, minha mãe disse que com 3 anos de idade eu já era muito violento e arrumei uma briga pra ela na rua muito grande. Pô, 3 anos, tá ligado? Só que eu tenho filhos hoje e eu sei que isso é fato. Porque se eu largasse os meus moleques na rua com 3 anos, eles iriam fazer a mesma coisa. É? Pô, moleques são ninjas, são terríveis. Puxaram naquela seu... né? É, pra mim, porque a mãe é muito de boa, você tá ligado? A cultura dela nem briga tem. Uhum. Mas eu nasci num bairro que era um bairro de extrema violência na periferia. Qual bairro lá em Campinas? Vila Costa e Silva. Essa vila era tida como o maior índice de homicídio de Campinas. E Campinas é um dos maiores índices de homicídio de São Paulo, só para você ter uma ideia. Então era um bairro de extrema violência, uma cultura marginal, você tá entendendo? E eu cresci no meio dessa galera, mesmo que na minha casa, meus pais eram muito de boa. E, Davam cara... tudo. Oi? Te davam assim Assim, o essencial, você tá entendendo? E educação era primordial na minha casa. E tanto que, mesmo sendo de rua, eu era um menino muito educado.
diferentemente dos outros que estavam na rua. Eu era educado demais. E isso me diferenciava muito deles, porque ao mesmo tempo eu era educado e era violento, você tá ligado? E mais violento do que eles, do que a grande maioria que eu conhecia, a grande maioria. E em casa eu era muito carinhoso, porque a minha mãe era uma mãe muito amorosa, amorosa demais, nordestina, do Pernambuco. Cara, os pernambucanos, eles têm dois lados, eles são bom demais e ruim demais. E de alguma forma eu peguei esses dois aspectos desse povo, você tá entendendo? Ah, E aí eu fui crescendo nesse ritmo de procurar briga, até chegar a um ponto que isso era o meu objetivo de vida. Desafiar alguém, você tá entendendo? Brigar com alguém, arrumar com alguém, era violência, era pancadaria, era até os 14 anos, quando eu comecei já a experimentar drogas. E comecei já a ir pro centro da cidade, você tá entendendo? Aí eu andava com os meninos de rua, não da rua, você tá entendendo? que moravam na rua. Moravam na rua. E ali eu aprendi toda a malandragem. E logo comecei a me destacar entre eles também. Eu e um outro do meu bairro, você entende? E aí a gente começou a viver aquele contexto de cidade, de roubar correntinha, roubar relógio, de muita gíria, muita ideia para trocar, aquela coisa, cara, literalmente underground, você tá entendendo? Totalmente marginal, uma vida totalmente marginal. E aquilo me impulsionava, me trazia prazer, você tá entendendo? Trazia muita alegria, eu me sentia feliz. A minha maior felicidade era ir pra rua, era estar no meio da malandragem, você tá entendendo? E quanto Caramba. mais malandragem eu aprendia, mais feliz eu me sentia realizado. Tá ligado? Você tem toda a motivação de vida, total. Toda a motivação de vida focada na criminalidade. Você tá entendendo? Era isso, então eu me sentia feliz e realizado, me sentia plenamente satisfeito, tá ligado? Você não via. Você não se sentia mal em fazer Não. prejudicar alguém ali, né? E eu nem me sentia uma pessoa mal, eu queria ser mal, Aham. tá ligado? Só que eu já era, eu desejava ser mal, portanto eu não percebia o mal que eu fazia pros outros, pra mim isso daí ainda não era mal, tá ligado? Portanto, havia alguns princípios que eu não conseguia transgredir, que foi ensinado dentro de casa, família, você tá entendendo? Família é uma coisa fenomenal, tá entendendo? Pode, quem quer que seja, querer destruir o conceito de família tradicional, não tem como, você tá entendendo? Isso é impossível, porque o que te freia, mesmo que você esteja na beira do abismo, você tá ligado? Vai ser aquilo que você recebeu na sua casa, vai ser a educação que você recebeu em casa, vai ser os princípios elementares da vida, você tá ligado? Que só pode ser dado dentro de casa, tá entendendo? E isso não me faltou. Amor fundamental eu tive até demais. Eu tive de sobra, eu tive uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, você tá ligado? Nesse sentido, eu não faltou nada. No entanto, havia um instinto dentro de mim. E esse instinto se diferenciava de todos da minha casa. E aos poucos eu fui me afastando deles, mas não dos princípios, você tá E eles iam entendendo? percebendo? Não, Eles não percebiam. não, porque eu era carinhoso, você tá ligado? Demais. Mas quando você chegava com a correntinha lá. Não chegava. Tudo que eu pegava consumia na rua, não chegava. E outra, e arrumava empregos bons, tá ligado? Arrumava emprego de banco, você tá entendendo? Um lugar que eu passei o maior espaço de tempo empregado foi num banco, você tá entendendo? Então, Isso com que idade? no banco eu entrei quando eu fiz o quê? 17, 18 anos. E fiquei até os 25. E aí, sua rotina mesmo era escola, depois rua?
Ou Rua. você deixou de ir pra escola? Não, também? não deixei. Eu gostava da escola porque na escola era o centro de treinamento, você tá entendendo? Era o centro de treinamento de guerrilha, você tá ligado? Era ali que tava se destacando os futuros marginais. Olha, Começava por ali, era a seleção. Ali eram os planejamentos, era encontrar os amigos, era fazer amigos de verdade, você tá entendendo? Na rua você tá solto, na escola você tá preso com um monte de gente. Era tipo um sistema carcerário. Nada diferente, nada diferente. A hora do recreio, você tá ligado? Era a hora do pátio, era a hora, você tá entendendo? Que você tinha ali para tomar um banho de sol. E ali era onde você ia macomunando. Era onde você ia alimentando aqueles sentimentos, aquelas coisas. Até chegar um determinado tempo que me expulsaram da escola. sim. Ninguém aguentou mais, a diretora não aguentou. Eu até queria ficar. Você tá entendendo? E foi um trauma pra mim, porque aí eu sabia, eu não tenho mais freio. A escola me freava, a família me freava, o emprego me freava, você tá entendendo? E não tendo a escola, eu já estava praticamente na rua. E aí foi onde eu comecei já me aprofundar, você tá entendendo? E a me destacar, a me tornar mais conhecido do lado de fora. Dentro da escola eu era já unanimidade, você tá ligado? Agora chegou a hora de começar a enfrentar a rua. E na rua você sabe que tem vários estágios. Você tem que matar diversos leões. Você tá entendendo? Leões bravos, você tem que disputar com o mais forte. E era esse o nosso objetivo, só que os caras eram muito violentos e muito mais forte do que Eu nós. obrigava a ser também. A gente tinha que crescer por fora, você tá entendendo? Porque não dava para chegar no miolo. O miolo do crime era o centro da minha vila, a Vila Costa e Silva. E quem dominasse a praça, dominava tudo. Mas para pisar na praça, cara, você tinha que subir de categoria, você tá entendendo? E desafiar os mais bravos, só que faltava muito. Então a gente foi correndo por fora, fazendo assaltos, você tá entendendo? Mexendo com pouca coisa, Vendendo droga. pouca, você tá entendendo? Nada de destaque, nada muito grande e tal, até os 16, 17 anos. Aí os amigos, eu já tava afim meio de parar, já tinha dado um tempo, queria me limpar direito, você tá entendendo? Não limpar, mas dar um tempo mesmo, sair de cena. E os meus amigos tinham uma confusão muito grande, eles tinham um problema sério com alguns caras de lá. E como eu tinha mais nome do que todo mundo, eles começaram a me perseguir, a me chamar e fazer proposta, até que eu aceitei essa proposta, você tá entendendo? Aí já era o tráfico, aí era cocaína, você entende? Aí era coisa grande. E aí você não tem mais pra ninguém, né? Você já está declaradamente um marginal, você é declaradamente um traficante. E isso sua família ainda também não tinha noção. Não tinha noção, porque eu era muito esperto. E o tráfico era na esquina da minha rua. Você tá ligado? Eu conseguia fazer com que... Não, o problema ali é deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou obrigado a ter amizade com esses caras. Tá entendendo? Eu não posso fazer nada, eles estão aqui na porta da minha casa. Se eu não tiver amizade com eles, eu tô perdido. Tudo marginal. Só que eu era pior que todos eles. Mas não tinha medo de morrer dessas coisas de tráfico que tem não? Se ele ficasse, cara, o bairro ali, não tem muito isso, tipo o bairro vizinho que tem um tráfico, que tem abuso, que tem essas coisas que... Não, isso aí nunca passou na sua cabeça, não? Não, você no tráfico, você é imortal. Você não morre, você só mata. Na verdade, você não vê a hora que isso aconteça, você tá entendendo? Para você provar que você é melhor. Você tá entendendo? E você sabe que para chegar nesse nível é muito difícil. As guerras maiores acontecem em pessoas que fazem parte de uma categoria muito abaixo. Grandes traficantes não brigam.
Grandes traficantes, você tá entendendo? Não corre risco. Há uma blindagem muito grande. Até chegar nele, já passou por vários. E a gente estava nesse nível, você entendeu, queridão? De tá, você tá ligado? Cara, no topo da cadeia alimentar, eu te diria isso. Se sentindo os reis, se sentindo os donos do mundo, os donos do morro, os donos da boca. Você entende? A gente se sentiu os bandidos mais perigosos da área. Pra nós, só tinha nós. A gente tá chegando nesse nível. Não tinha mais ninguém, você entende? E lembra de um caso, mas aí... Vixe, são muitos. Cara, são muitos. São muitos, são muitos. Nossa, são... Mas vocês chegaram a fazer assalto grande, todo mundo armado, sair... Eu fazia assalto quase todos os dias. De quê? Só pra você ter uma ideia. Assalto de quê? Pequenas empresas. É o que Entrar dá... lá de capacete? A palavra era pequenas empresas, grandes negócios. Sempre foi essa palavra. Pequena é melhor, você tá entendendo, você pegar uma quantia razoável todo dia do que pegar uma, você tá entendendo? E ficar perseguido pro resto da vida. E como você conseguiu o seu primeiro revólver? Olha, eu sempre gostei de arma. O primeiro revólver, eu tava em uma bocada, lá em Campinas, na casa de uns parentes. E era uma garrucha, tá ligado? Eu tinha 10 anos de idade. E tinha um moleque que tava com uma garrucha na mão. E eu falei pra ele, pô, que da hora isso daqui. Pô, empresta pra mim aqui, deixa eu mostrar isso daqui pros meus primos e tal. Cara, eu deixo com você alguma coisa aí, eu volto rapidão. Não lembro o que eu tinha. Peguei a garrucha do menino e eu sabia que o meu tio já tava indo embora, tá ligado? Partiu, fui embora. Tomei a garrucha dele e fui embora. Tchau. Aí tava eu na escola, o único que tinha um revólver de verdade. Dentro da escola? Dentro da escola, 10 anos de idade. Aí depois eu tive um 38 e depois um cara... Eu não sei, ele roubou um carro, ele pegou um carro e no porta-luva tinha uma 380, a arma mais linda que eu já vi na minha vida, tá ligado? Ela não era cromada, ela era um aço fosco, branco, com cabo amarelo. Que arma linda! Com essa arma eu me tornei, acho que um dos caras, aí o meu apelido era Tonhão da PT. Tá ligado? Todo mundo sabia que era o Tonhão da PT, Tonhão da PT, Tonhão da PT. E os caras tinham medo daquela arma, mais do que de mim. Os caras não tinham medo do 38, mas morria de medo daquela PT. Tá entendendo? Mas eu sempre gostei de arma. E juntando todos, você tá entendendo? A gente tinha bastante armas. Porque duas coisas você tem que ter. Isso aqui não é uma dica, você tá entendendo? É uma realidade. Você tem que ter dinheiro e você tem que ter armas. E pessoas ao seu redor, tá ligado? Que tá disponível a fazer o que tiver que ser feito, você tá entendendo? Você tem que ter pessoas ao seu redor que tá disposta a qualquer coisa. E aí você chegou a ser preso? 5 vezes. Então o galera te conhecia, Mas não fiquei nenhuma. Uma por assalto à mão armada, 3 por tráfico e uma por estelionatário. Mas não fiquei preso nenhuma. Uma eu saí de dentro da cadeia. Por quê? Porque eu tava vendendo droga, sobrou um único papel. Quando eu tô saindo da pista, que dá entrada pro meu bairro, eu não vi, veio um carro de polícia, me seguiu, você tá entendendo? E me enquadrou, eu não podia fazer nada, encostei, falei, eu não tenho nenhum flagrante, eu não lembrava que sobrou um. Aí, pô, justo esse o cara catou no meu bolso, tá ligado? E eu fiquei naquela, eu falei, caramba, mano, eu não sabia que eu tava com isso aqui no bolso. Cara, e o cara que tava do meu lado, ele só tava de companhia, ele não tinha nada a ver, ele não tinha lucro nenhum, não tinha nada.
Aí, cara, ele falou, mano, eu tô perdido, brother. Eu falei, meu, fica tranquilo, eu vou sair, eu vou tirar você. Ele falou, mano, nós tá preso, nós tá algemado. Fomos, os dois. Não, os caras querem complicar, eles complicam, mas já me conheciam, você tá entendendo? Os caras querem te complicar, eu já fui preso sem ter nada. Só pra você ter uma ideia, sem ter nada. Aí vai vendo. Aí tamo lá, na cela, eu chamei o carcereiro passou, eu chamei o carcereiro, comecei a chorar, simulei um choro. E falei pra ele, falei, mano, vocês estão me prendendo, só que vocês estão matando o meu sonho, mano. Eu nasci pra ser polícia. Meu maior sonho na minha vida é ser polícia, mano. Eu tô fazendo um concurso, tô prestando um concurso do Barro Branco. Tá entendendo? Porque o meu sonho é ser policial de elite. Vai vendo, chorando, hein? Mas chorando de soluçar, chorando de soluçar. Falei, cara, no momento eu trabalho no banco, eu não sou traficante, eu não sou usuário, eu não sou nada. Eu simplesmente vi um cara vendendo droga ou usando, eu não sei. Eu peguei e dei uma carteirada nele, falei, aí polícia, dá essa droga. Tá entendendo? E o cara me deu a droga dele. Como que eu ia lembrar que eu tava com uma droga no bolso? Eu não uso, se eu usasse eu tinha cheirado. E se eu vendesse eu tinha vendido. Não é que o cara caiu na ideia? Aí ele falou assim, eu vou chamar aqui um amigo, ele vai conversar com você. Chamou o escrivão chamou um advogado e eles perguntaram pra mim, o que você tem pra sair daqui? Eu falei, eu tenho essa moto que tá lá na frente. Ele falou, você deixa essa moto? Deixo, com o documento. Mano, a moto é sua. Ele falou, beleza, então E a vamos moto dar um era, jeito. e a moto era sua mesmo, assim, No meu nome. comprada no seu Comprada no meu nome. Tudo que eu tinha era no meu nome. nome, com dinheiro do banco. Com dinheiro do banco, sim. Tudo que eu tinha era no meu nome. Tudo, absolutamente tudo. Vai vendo, queridão. Os caras me colocaram na rua. 3 meses depois, o meu pai querendo saber daquela moto que aconteceu. Cadê a moto? Cadê a moto? Eu falei, pai, sabe o que aconteceu? O cara tomou minha moto. Como assim? Ah, os policiais me deram geral, tá perseguindo o cara de moto. Eles não gostam de cara de moto e pegaram minha moto, pediram o documento. E eu vou falar o quê? Eu com medo, os caras podem me matar. Como que é isso daí? Eu falei, é. Aí meu pai trabalhava com a mulher do chefe dos investigadores, você tá ligado? E ele foi e falou com ela falou com o marido dela foi no distrito, procurou, ele viu que tinha alguma coisa errada lá, porque eu já tinha dado entrada, você tá entendendo? Mas ele viu que não tinha algo que explicasse que alguém foi preso e muito menos que saiu, porque não pode sair. Então ele viu que tinha alguma coisa errada, eu dei o nome dos dois, você tá ligado? Aí ele foi e buscou a moto e trouxe a moto de volta. Falei, mano, essa foi uma, mas as 5 vezes eu saí e com flagrante. E a segunda? E nunca dei ninguém. Nossa, é muito complicado. Muito complicado. É muito complicado. Eu sempre fui muito pensador, eu sempre pensei na saída. Todos os assaltos que eu fiz, eu pensava na saída. Tá ligado? Eu pensava a forma que eu ia dominar se saísse alguma coisa errada e pensava como eu ia fugir, tá entendendo? Porque assalto é assim, tudo depende do pânico que você causa e o controle que você tem sobre a situação. Você tá ligado? E você vai se dar bem se você for rápido, eficaz e souber ir embora. Você tá entendendo? Então sempre tinha estratégia todo o tempo, quando eu for preso, quando eu for pego e coisa e tal. E aí aconteceu que os caras levaram a gente, um flagrante muito grande, chamaram na época a garra, a gente tava tudo lá na cadeia, aliás, no distrito, né, passando pelo escrivão Mas ainda. vocês foram presos com muita droga? Foi com muita droga. bairro? No bairro. Ele fechou a boca, você tá entendendo? Os caras fecharam a boca, os investigadores fecharam a boca e chamaram, não sei se você lembra da garra, Lembro. na época, aí chamaram 2 táticos da garra, aquelas D20 gigantes. Aí pegaram e ponharam todo mundo lá dentro, né? E o flagrante era comigo. O cara invocou que era eu, você tá entendendo? E era óbvio que era. Aí chegando lá dentro, alguém me entregou, ainda teve esse episódio, alguém me entregou e eles começaram a me cutucar, falou, e aí, o que você faz da vida? Eu falei, sou bancário. Eu falei, você é gerente? Eu falei, não, sou bancário. Ele falou, não, você é gerente, eu sei que você é gerente. Eu falei, não, não sou gerente, sou bancário. Não, você é o gerente, sim.
Gente da boa. Você entendeu? Eu entendi também, você tá ligado? E era o que mais eles queriam, fazer pressão psicológica. Aí eu dei um toque, tinha um menino de 12 anos e outro de 17. Eu falei pro de 12 que ele tinha uma aparência muito boa, era um menino muito, ele é muito queridão, você tá entendendo? Aí eu falei, e os investigadores toda hora, tava falando com ele e tal, eu falei, mano, faz o seguinte, ó, começa a chorar aqui desesperadamente, pedir pelo amor de Deus, você não quer ir preso, pelo amor de Deus, Senhor, eu conto tudo e tal, e quando eles vier pressionar você, você aponta esse daqui de 17, você aponta ele, você tá ligado? E ele vai olhar com você com uma cara de ódio, você tá entendendo? Se auto-acusando sem querer, mas tal, e apontando o dedo pra você e te ameaçando e coisa e tal, e os caras vão enquadrar ele. Quando os caras lavrar o flagrante, já é tarde demais, tá entendendo? E foi exatamente o que aconteceu, com um adendo, é que esse cara era sobrinho do Amaral, jogador da seleção. Sei. Amigo dos investigadores. Cara, os caras falaram, você é sobrinho do Amaral? Você é louco, moleque, eu conheço seu tio. Nós tomamos cerveja junto. Quem você tá fazendo um crime? Todo mundo pra casa. E você também. Não, eu também. Principalmente eu. Minha mãe foi me buscar. Os investigadores beijavam e abraçavam ela. Eu tava no lugar errado, com pessoa errada, tia. A senhora é boazinha. Minha mãe é um amor, tadinha. Falei, não, mãe, tava no lugar errado mesmo, com pessoa errada. Não mexo com nada, não. Amadão, mas foram muitas. Vou falar a verdade pra você. Eu cheguei a conversar com o diretor. A gente chegou até certo ponto, eu recuei. Não acredito. Eu recuei. Porque ele me fez uma entrevista muito minuciosa, você tá entendendo? E entrou em pontos que há muitos detalhes. Envolver mais gente. Então, mas a gente usa nome fictício, mas a gente tal. Não tem, não existe isso. Entendeu? Eu recuei, achei melhor não. E aí teve a terceira vez que tentaram te prender também. Essa foi um assalto à mão armada. Sim. Então, Agora tá indo. essa daí também, você entende? Essa também, nossa, essa eu nem quero falar aqui não. Te fala em off. É melhor. Eu tô de vale off. Tá indo. O fato é, eu vou te explicar o seguinte, é que eu tinha 1 milhão de argumentos. Eu sempre fui um cara de muitos argumentos, tá entendendo? Na bandidagem, eu tinha duas coisas. Eu tinha uma postura muito séria. Eu nunca tive duas palavras. Nunca fui covarde. Nunca me cresci em cima do mais fraco. Jamais, nunca na minha vida. Ao contrário, sempre defendi esse pessoal que não tinha nada a ver com nada. Quando eu via que alguém estava querendo se dar uma de bom ou de grande em cima desses moleques, em cima de uns caras pai de família, gente boa, ou que não tinha nada, nunca permiti, nunca, porque eu tenho família, você tá entendendo? Como eu te falei, família é tudo. Família é tudo, eu tenho família, tenho irmão, tenho mãe, tenho pai, tenho parentes, tenho primos, você tá entendendo? E tinha amigos que não tinha nada a ver com crime. Trabalhava num banco, né? Então, queridão, eu sempre tive alguns, você tá ligado? Alguns princípios que eram irremovíveis na minha vida. E isso daí estava comigo onde eu fosse. E um deles era, eu sempre tive muita responsabilidade. A minha palavra era a minha palavra. Tá entendendo? E nunca voltei atrás. Tanto que um dia eu encontrei 2 adolescentes na rua, tá entendendo? De madrugada, e as pessoas tinham medo de mim, normalmente, tá entendendo? Madrugada assim, era quase meia-noite já, para 2 adolescentes e tal, e eles me fizeram um convite, eles falaram assim pra mim, mano, é difícil as pessoas te confrontar, você tá entendendo? Quase que impossível. Na verdade, você sabe que o cara é chefe de tráfico, você quer distância desse, tem medo. Esses 2 chegaram pra mim e falaram assim, mano, cara, eu queria fazer um convite pra você. Eu falei, pode falar. Você vai na minha igreja, mano? Você iria no acampamento de carnaval da minha igreja?
Falei, nossa, meia-noite, eu ouvi isso? Pô, sabe quando você entra em um choque? Fala assim, cara, nunca esperei ouvir um convite desse. Vou pra uma festa, pra um bar, pra as coisas erradas, tudo bem. Sabe quando você meio assim, surpresão, você chocado? Você não tem reação a não ser falar, pô, iria? Ele falou, então, a gente tá te convidando, mano. Você pode ir no acampamento de carnaval da nossa igreja? Eu falei, posso, com certeza, vou lá sim. Se é um convite, você vai? Eu falei, eu vou. Aí eles falaram assim pra mim, você tá dando a sua palavra? Cara, eu nunca fui confrontado desse jeito, você tá entendendo? O moleque olhou pra mim seriamente, os dois, um menino e uma menina, adolescentes, inocentes. Você tá dando a sua palavra? Eu falei, mano, eu tô dando a minha palavra, pô. Ele falou, você não pode voltar atrás. Eu falei, pô, você tá louco, moleque? Sabe aquele jeitão? Que eu nem tenho mais, distante, longe disso, jamais. E eles falaram, então beleza, tal dia, tal hora a gente vai buscar você na sua casa, você vai com a gente, tal. Tal dia, tal hora, sábado de manhã, eles estavam na minha casa me esperando. Eu tinha ido pra feira, encontrei com a malandragem, tinha uma menina que eu desejava, eu queria ficar com ela o tempo inteiro. Ela veio pra ficar comigo. Naquele momento eu lembrei, eu falei, mano, tem aquele negócio lá que eu marquei com os moleques. Cara, eu falei pra eles assim, eu falei, galera, tô voltando pra casa, é o seguinte, meu pai tá indo pra praia, eu tô indo com a minha família. Os caras, pô, pra praia? Pô, leva eu também. Eu falei, não cabe, já tá lotado, vai eu e minha família, vai tudo pra praia, pá. Você acredita, mano? E aí você foi, Quando... era tipo interior. Era. Quando eu tô no meio do caminho, eu falei, que acampamento de carnaval que nada, mano. Que acampamento de crente que nada. Ô louco, vou pegar um short e vou descer pra lagoa com os caras, mano. Você tá louco? Não vou não. Tá maluco? Que isso? Que conversa é essa? No meio do caminho. Quando eu chego na frente da minha casa, tinha um carro. E a minha mãe e o meu irmão na frente do portão. Aí eu fui entrar e eles lá na frente. Eu falei, ó, tá acontecendo? Eles estão te esperando aí. Eu falei, eles quem? Eu olhei, eram os caras, eram os dois adolescentes e outros caras lá e tal. Eu falei, nossa, mano, quem que esses caras que estão aqui? Eles falaram, então, Tonhão, nós vamos te buscar, mano. Nós tá atrasado. Eu falei, nossa, caramba. Aí eu falei pra eles assim, eu falei, não, beleza, então vou pegar minhas coisas. Minha mãe falou, não, já tá tudo lá. Suas roupas, tá tudo que eles pediram. Tem travesseiro, tem cobertor, tem tudo. Eu falei, nossa, eu tô perdido. E realmente, mano, quando eu cheguei lá, a galera me abraçou. Me trataram como eu nunca fui tratado na minha vida. Me trataram como um rei. Cara, e eu comecei a já me sentir entre eles ali, mas eu falava, mano, isso aqui é tudo gente muito inocente, não tem nada a ver comigo, os papos não tem nada a ver comigo, cara, as ideias não tem nada a ver comigo. Eu falei, cara, o que eu fiz da minha vida, mano? Meus amigos tudo felizes, tudo no carnaval, aqui não tem droga, aqui não tem amigo, aqui não tem malandragem, aqui não tem nada, só tem crente, você tá ligado? Crente cantando, mas tinha comida, Todo mundo feliz, né? Só feliz. Eu falei, ninguém bebeu, ninguém fumou, ninguém cheirou, mas tá tudo mais feliz aqui. Eu falei, caramba. Mas eu não tava feliz, eu não suportava, tá entendendo? Porque eu não podia ficar feliz igual eles, com nada. Não existe isso, meu tempo da inocência, eu nem lembro se existiu. Você só é feliz quando você é inocente, quando você não é inocente, você não tem como ser feliz. Tem muita maldade dentro de você, muita história, muita marca, muitas mágoas, muita coisa. Eu não conseguia. E aí, deu no segundo dia, eu falei assim, hoje eu vou embora e ninguém me segurando aqui, tá ligado? Hoje, porra, terminou essa programação da tarde, eu não fico pra noite, segundo dia. Aí no segundo dia, tinha lá uma apresentação, não era nem no salão, era do lado de fora. A apresentação foi um filme, mano, de uns missionários que foram pra Papua Nova Guiné. O nome do filme é Etal. E em Papua Nova Guiné, eles começaram a fazer uma peça pros indígenas de lá, tá ligado? Pros nativos lá daquele lugar. E
e era uma aldeia, mano, de gente assim que não tinha nenhum contato com a civilização, zero, 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 tá entendendo? E eles começaram a fazer um filme, tipo um teatro da história de Jesus. E eles iam fazendo passo por passo, passo por passo. Cara, eu não sei, aquilo ali começou a entrar em mim, o filme, você tá entendendo? Não era nada muito assim especial, não tinha nenhum apelo emocional, não tinha nada. Eu comecei a ver a história de Jesus, eu falei, mano, eu nunca parei na minha vida pra ver um filme direito. Muito menos um filme sobre Jesus, tá entendendo? Cara, foi muito chocante, mas foi muito chocante, mano. Foi muito chocante. E na hora que Judas traiu Jesus, cara, os índios começavam a chorar, bater no peito, você tá ali, não era índio, era tipo africano, né, mano, de Papua Nova Guiné, tribal. E eles começavam a bater no peito, chorar, ficar revoltado, você tá entendendo? E cara, e aquilo ali tava tudo dentro de mim, do mesmo jeito. Aí o próximo episódio é Jesus sendo crucificado, você tá ligado? Aí começou a entrar um monte de ideia na minha mente. Eu comecei a entender o seguinte, mano. Eu falei, caramba, mano, Jesus teve que morrer por tudo que eu fiz. Cara, eu falei, mano, cada pedaço que está sendo arrancado foi um pecado que eu cometi, tinha um preço. Cara, aquilo me tocou tanto, mano, você não tem ideia, queridão. Eu comecei a entender algo que não, cara, eu acho que não fazia sentido entender aquilo, você tá entendendo? Mas me tocou muito forte. Eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? Cara, eu nunca parei pra pensar na vida, nunca parei pra pensar nada. Eu falei, mano, alguém morreu no meu lugar. Está claro pra mim, tudo que eu fiz, toda a minha alegria, toda a maldade, todo o prejuízo, alguém pagou tudo. Sabe, mano, ali pra mim foi o maior choque da minha vida inteira. Sabe qual é o maior choque da sua vida inteira? Ficou claro, ele me substituiu, mano. Era eu um dia eu ia ter que pagar por tudo, eu sabia. Só que eu não tava nem aí, porque esse dia ia demorar muito, tá entendendo? Na minha mente. Mas eu sabia que eu ia ter que pagar. Muitos amigos meus falavam assim, Tonhão, um dia nós vamos pagar por tudo isso, mano. Tonhão, um dia, mano, nós vamos tudo pro inferno. E lá não tem saída. Aqui nós vai preso, nós sai. Tá ligado? Agora lá, nós não tem saída, nós vai queimar eternamente. Só que eu não me ligava nisso. Os caras falavam muito, por incrível que pareça, o pior, tá entendendo? Que era o meu melhor amigo, nós tínhamos maior tempo de conversa e eu conheço ele como ninguém. Ele tinha noia de parar e falar, mano, nós vai tudo pro inferno. Tonhão, não interessa se é bom, se é ruim, vamos tudo pro inferno. O salário do pecado é a morte, lembro disso até hoje. Todas as vezes ficava noiado, era a mesma palavra. Cara, e aquele dia eu falei, o preço de tudo que eu fiz está sendo pago para mim não ir pro inferno. Ele está sofrendo tudo isso. Mas só que eu não tinha uma solução. Sabe como? É assim, e aí? E agora? Fechou, acabou, né? Você trabalhava no banco ainda? Não. Não, tinha sido mandado embora. Acho que 1 mês, 2 meses atrás. Aí vai vendo, queridão. Só essa pessoa passar aí. Tá top, fala aí. Mas tá interessante a história, vamos continuar aqui. Então, o que mais me pegou? Essa questão da substituição, tá ligado? Eu entender que aquela cruz era pra mim. Eu entender que toda aquela chicotada, que todo aqueles pedaços de carne que saía, que toda aquela destruição só que era em Jesus. Aí agora Jesus já não era mais um pensamento, você tá entendendo? Eu já entendia algo. Cara, isso aqui é Jesus, mano. Isso aqui é Deus. Isso aqui... Cara, isso aqui se fez tudo isso pra morrer no meu lugar. Só pra isso, pra mais nada. Eu tenho que ter uma resposta pra isso. Eu fiquei agoniado, mano. Isso aqui é que se ficar agoniado. Eu chorei muito, você tá entendendo? E até hoje isso me toca demais lembrar disso daí. Isso tem quanto tempo? 25 anos. Ah, já tem 25 anos? 27 anos. Caramba! Me converti com 25 anos, queridão. Eu
eu achei que você tinha uns 35. Da Mas hora, da 39, hora, gostei, essa foi a melhor. É. Já pagou tudo. Jesus rejuvenesce também. Pô, pra caramba. É. Pô, tirar aquela cara de mal, aquele olhar vidrado, você não abraça ninguém, você não toca em ninguém, você não ama ninguém. Pô, imagina aí, queridão. Aí, o próximo episódio, Jesus morre, né? Na cruz, tudo acabado, tudo acabado. Tudo acabado, você tá entendendo? A ideia é, acabou Caiu tudo, tudo, né? acabou a esperança. Tá entendendo? Acabou tudo. Não tem mais esperança, acabou. Aí, o outro episódio era, eles vieram, fizeram a parte do filme. Peraí. Da parte do filme. Assim, nesse retiro de carnaval, né? Não, era um filme que todo mundo estava assistindo, inclusive eu. Aham. Então, aí o próximo episódio, o último episódio do filme era Jesus ressuscitando, tá ligado? Jesus voltando, Jesus se apresentando já sem aquele sangue, sem aquela tal, e chegando diante dos outros e aquelas pessoas olhando pra ele. Mano, eu tava ali dentro, você tá ligado? Aí os índios, quando ouviram que Jesus ressuscitou, que ele voltou, eles começaram a pular e a gritar por 2 horas sem parar. E gritar, ressuscitou. Ele ressuscitou, e um abraçava o outro. Ele ressuscitou e eles não acreditavam. E um contava pro outro, um abraçava o outro, põe a mão na cabeça, chorava. Mano, eu tava ciente que algo tava acontecendo dentro de mim, tá ligado? E era algo mais forte do que tudo que eu vivi na minha vida inteira. E terminando tudo isso, mano, cara, eu tava em prantos, eu chorava muito, mas eu chorava demais e eu não sabia chorar, tá entendendo? Eu não tinha hábito de chorar. Aí o pastor fez uma pergunta lá, quem quer aceitar Jesus, cara? Quem se arrepende dos seus pecados? Eu tava muito mais, eu tinha entendido tudo que eu não entendia a minha vida inteira. Eu estava arrependido, eu estava arrasado, eu estava ciente de tudo que eu fiz pela primeira vez, aquilo me pesava demais, tá entendendo? Ele falou, quem quer aceitar Jesus? Jesus te perdoa de todos os seus pecados, eu lembro disso. Aí você tava livre. Eu falei, eu quero. Aí quando eles começaram a orar por mim, e eu comecei a repetir aquelas palavras, ele falou assim, vai vendo, repete comigo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador pessoal. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e te convido a entrar. Amado, quando eu disse isso, entrou. Eu senti o meu corpo inteiro uma paz, uma alegria, uma felicidade, um regozijo, uma paz, mas uma paz forte, algo tão forte, queridão, que o meu choro já não era mais de arrependimento, era de tanta felicidade, tá ligado, querido? Mas tanta alegria, tanto amor, eu senti amor pela primeira vez na minha vida, era muito, o coração disparava e queimava, mas tão feliz e amando tanto, que eu tinha certeza que eu tinha mudado de vida, eu tinha certeza que a minha vida era outra, eu não pensava mais como antes, eu não tinha ódio, eu só tinha assim, cara, mano, o que aconteceu? Deus existe. Eu falei, Deus existe, Jesus está em mim, isso é certeza, isso é absoluto. E eu fiz um propósito com Deus, vai vendo, eu falei para Deus, falei, Senhor, de hoje em diante eu vou te servir todos os dias da minha vida. E eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez, eu vou contar a minha história, o que o Senhor fez na minha vida. Eu vou começar pelos meus amigos. Eu vou perdoar todos os meus inimigos. Eu vou de um por um. A minha vida hoje, Deus, vai servir para um propósito. Falar que o Senhor é Deus. E que só Deus pode transformar a vida. E pode perdoar pecados, porque nada poderia me libertar de tudo isso. Eu falei, Deus, mas não tira de mim esse sentimento, não tira de mim essa paz, não tira de mim esse amor, mas eu garanto para o Senhor, Deus, que eu vou te servir de pé,
deitado, arrastado, com força, sem força, com sentimento ou sem sentimento. Eu te conheço, eu sei que você existe. Amadão, no outro dia eu estava na porta do pior de todos. No outro dia. Ele era Meu amigo seu pessoal, amigo. meu amigo pessoal, se tornou o dono de tudo, meu amigo pessoal. Bati na porta da casa dele, ele saiu, falou, ele tinha um jeito engraçado de falar, altão, grandão, tipo, você é assim. Chega mais perto de vocês. É que é pra caber vocês dois. Ó, Aí ele ó. falou assim, ele falou, e aí, Tonho, você tá sumido? Pra onde você tava? Eu falei, queridão, tô vindo de um retiro de carnaval, mano, um negócio evangélico. Cara, eu aceitei Jesus e Jesus mudou minha vida e vai mudar a sua também. Eu queria contar pra ele como era tão bom isso. Eu queria, eu ia arrastar, meu plano era arrastar, não era chamar, era arrastar todo mundo, porque eu falei, mano, todo mundo vai sentir isso, ninguém vai negar. Na minha mente todo mundo ia falar, cara, como, onde? Não, tesouros, tá ligado? Eu quero, porque Você eu era o sabia. líder, né? Então eles iam seguir o seu pensamento. Na minha mente, né? Mas E na aí? realidade, ele falou assim pra mim, ele foi o que mais se entusiasmou. Ele falou pra mim, ele falou, pô, Tonhão, cara, eu tô olhando pra você aí, mano, você mudou mesmo, hein? Falou, caramba, pô, você conheceu Jesus, mano. Ele falou, nasci no berço evangélico e nunca conheci Jesus. Você conheceu Jesus. Mano, um dia eu vou, mano, não vou agora com você não, mas um dia eu vou. E assim foi, mano, um por um. Depois foi os inimigos. Peguei todo mundo, tá ligado? Você perdeu o medo do inimigo. Você nem Nada, tinha nem medo. que medo. Você nunca Se teve. não tinha antes, como ia ter agora com Jesus. Eu não via a hora de falar com esses caras e falar, mano, me perdoa. Eu sempre fui o errado de tudo. Eu queria falar pros caras que eu era o mais errado, que eles não tinham culpa de nada. O problema era só meu, eu quero te pedir perdão, mas vem pra igreja comigo, mano. Pelo amor de Deus, tem que conhecer Jesus. Mano, se eu bater na casa dos caras, os caras já saíam bem assim. Teve um que tava na minha rua, ele olhou pra ele, era o mais invocado de todos. Ele olhou pra mim, serião, feião. Eu falei, queridão, eu queria falar um negócio pra você, mano. Ele falou, e aí, o que é, mano? Eu falei, cara, eu quero te pedir perdão, primeiramente, beleza, firmeza. Eu falei, não, mano, não é isso daí não, eu quero te pedir perdão, me converti, sou uma nova criatura. Jesus mudou meu coração, queridão. Queria que você conhecesse Jesus também. Você vem na igreja comigo e tal. Ele ficou estranhão, porque o cara é estranho, né? Eu não tenho esse amor, não tem nada, não tem sentimento, não tem nada. O cara é vazio, duro, ruim, né? E eu tentei abraçar ele e tal, e ele ficou estranhão. Mas eu deixei o recado. Aí quando eu saí, depois eu encontrei minha vizinha, eu estava conversando com ele. Encontrei ele na porta da casa dela. Aí ela falou pra mim, ela falou assim, Antônio César, quando você saiu, ele falou assim pra mim. Ele falou, esse cara aí é mal folgado, mano. E ele tá falando isso aí pra ele me matar. Tá ligado? Conheço esse cara. As ideias dele não me convencem. Aí ela falou, não, conheço ele desde criança. Ele é uma nova criatura. Ele mudou radicalmente. Eu conheço o Antônio César de criança. A gente cresceu junto. Ele é uma nova pessoa. Ele não acreditou. Passou-se o tempo, encontrei ele mais 3 vezes, todas as vezes eu abraçava, eu chamava. Chegou um dia que ele não aguentava, ele não podia me ver, que já vinha me abraçar. Ele sentia a presença de Deus através da minha vida. Ele sentia paz, ele falava, mano, eu preciso te abraçar, porque, cara, eu sinto uma paz. Ele era bem bruto, tá ligado? O cara brutão. Cara, eu sinto paz quando eu te abraço, mano. Eu quero te abraçar, Tonhão. Chega aí, mano. Você tá muito bom, eu tô muito forte, mano. Queridão, e assim foi. Aí, ó, só pra você ter uma ideia. O dono de tudo, agora tu fala nível Campinas e região, era meu amigo pessoal também, de quem a gente pegava droga, batia na porta dele, batia no estacionamento que ele tinha. Cheguei lá, preguei pra ele. Futuramente ele vai na igreja, não ficou, foi preso. Logo em seguida, na cadeia, aceitou Jesus. Transformado. Um homem de Deus, Andrezinho da Vila Rica. Um homem de Deus, transformado também. E o meu bairro, que era o número 1 em homicídio de Campinas, você pode andar hoje do jeito que você quiser.
Vou até deixar a porta da casa aberta. Não abusa, né? Que aí também é. Mas não tem bandidagem, não tem malandragem, não tem roubo, não tem morte, não morre mais ninguém, tá ligado? Paz na rua, o pessoal te dá paz do Senhor. Fala, pô, paz do Senhor, irmão, e coisa e tal, e tal, e tal. Você tá ligado? Mudou. Essa igreja deles é lá em Campinas, no seu bairro? É em Campinas, era no meu bairro. O pastor dessa igreja, eu não tinha visto ele no acampamento. Quando eu aceitei Jesus, me levaram até ele. Entendeu? O pastor Daniel Santos, pastor Daniel, me levaram até ele. E beleza, eu fui lá, falei, pastor, cara, eu tô aqui, né, no seu acampamento, eu não paguei nada. Ele falou, não, ninguém pagou, aqui tudo saiu do meu bolso. Eu falei, então. Ele falou assim, não, peraí. Ele falou, seu Tonhão. Eu falei, eu sou Tonhão, tô de olho em você desde que você chegou aqui, por isso você não me viu. Eu tô escondido, te olhando, te observando todos os seus passos. Tá entendendo? Meu nome é Daniel. Eu sou polícia também. Sou pastor e sou policial. Eu te procurei, Tonhão, várias vezes e não te achei. E hoje você vem parar no meu acampamento. Tonhão, você tá vendo tudo isso aqui, todo esse investimento? Cara, só de você estar aqui, tá tudo pago. Só do que aconteceu na sua vida, tá pago. Tá tudo pago, vem cá. Pô, o senhor me deu um abraço. Acabou aí, já com a polícia, tá ligado? Morreu ali. Ali, Amadão, ali morreu o Tonhão, tá ligado? E nasceu uma nova criatura. Futuramente as pessoas não me chamavam, alguns ainda chamam, mas as pessoas não me chamavam mais de Tonhão, mas me chamam de Amado. Tá ligado? Ó, o extremo, tá entendendo? Total. A grande maioria das pessoas que me conhecem é amado pra cá, é amado pra lá. Quem é amado? Ele. Quem é amado? Ah, o amado. Alguém morreu. Mas na verdade alguém morreu por mim. Você entendeu? Eu entreguei a minha vida para que Deus fosse glorificado através dela. Deus entregou a vida dele para que eu tivesse vida para glorificá-lo. Você está entendendo? Esse é o meu propósito de vida. Cara, quem pode perdoar um pecado, ou quem pode se escapar de um? Nós pecamos muito. E o pecado é a maior ofensa contra Deus. E cada pecado já é suficiente para uma condenação eterna. O pecado nos faz triste, o pecado nos faz pecar mais, o pecado nos traz culpa, o pecado impede a gente sentir a verdadeira felicidade e nos impede a amar. Você está entendendo? Quando eu senti o perdão do meu pecado, eu senti paz, eu senti amor, eu senti felicidade. Quem poderia me dar isso? Droga. Quem poderia me dar isso? Prazeres. Quem poderia me dar isso? Fama. Quem poderia me dar isso? Dinheiro. Nada poderia na vida. Você está entendendo? Simples aceitar Jesus e viver para Ele. Isso só foi aumentando. Só foi aumentando. No ponto que você trabalhava no banco, e aí foi lá, já não trabalhava há poucos meses, e aí você... Saindo do banco, eu falei, mesma sensação da escola, falei, agora que eu tô perdido. Eu tinha o banco, você tem que entender que bem ou mal é só 6 horinhas de trabalho, trabalhava das 4 às 10, fazia muita hora extra de segunda, então às vezes trabalhava 3 horas, às vezes não trabalhava, porque tinha muita extra, ganhava sexta, sábado, domingo, acumulava extra demais, porque segunda era compensação, tá ligado? Mas aí, mesmo tendo um salário bom, você fazia aquelas coisas lá. Eu gostava, eu tinha prazer, nada me dava prazer, E só aí, um crime. E aí, quando você tinha, mas você conquistou bens, né, e tal, Carro, tranquilo, moto, vivia bem. roupas de grife, um guarda-roupa lotado, você tá entendendo, das mais caras, exclusividades, marcas caríssimas, motos velozes, você tá entendendo, carro, dinheiro. E eu acredito que uma pergunta agora bem detalhada, que você disse que amava a arma, e aí quando você sai da igreja com aquele amor, com aquela coisa toda, foi difícil... E amava a maconha também. De soltar, perder... Não foi, eu dei tudo, no mesmo dia, dei tudo, peguei tudo, peguei
as minhas roupas, fiquei com uma calça e 2 camisas. Tudo some. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar com isso. Eu falei, Senhor, isso daqui só me lembra do passado. Isso daqui eu fiz isso com isso, eu fiz isso com isso, eu fiz... Tudo estava manchado pelo que eu fazia. Tudo me levava a uma lembrança, seja um perfume. Você tá entendendo? Tudo, perfume importado, não importa, mano. Tudo que eu usava tinha um objetivo. Tá entendendo? Seja moto, seja carro, seja arma, seja dinheiro, e era tudo pro mal. Então, a cada coisa que eu dava, eu me libertava, eu sentia uma paz maior. E eu cheguei a perguntar para Deus, o que mais eu posso te dar, Senhor? Deus não pediu nada, Ele não me pediu nada. Mas entrava uma alegria, já era muito forte a alegria e a paz. O amor, que eu não sentia amor, mano. Sabe que você não sentia amor? Sabe o que é você não sentir amor? Você não pode não sentir amor. Eu comecei a sentir tanto. Eu amava tudo que estava na minha frente. Mano, eu beijava os mendigos. Eu era o único em beijar os mendigos e abraçar os mendigos. Ninguém vai fazer isso. Quando via mendigo na igreja, era só eu e o irmão. Nós éramos especialistas em abraçar. Mano, eu tenho essa roupa que Deus me deu pra te abraçar, mano. Como que eu não vou te abraçar? Você tá louco? Você tá maluco? E aí você passou a fazer parte da igreja. Passei a fazer parte da igreja, aprendi tudo, Deus abriu minha mente, você tá entendendo? Voltei a estudar, terminei o 2º grau, voltei a estudar, fiz um curso de teologia, tá entendendo? Terminei o meu bacharel em teologia, terminei uma especialização em missiologia. Vai vendo, Deus mudou minha vida inteira, e Ele começou a me dar entendimento, inteligência, em 3 meses eu já entendi a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia, tá ligado? E eu sabia ela de ponta a ponta. 3 meses para mim era suficiente, eu sabia falar com as pessoas. Eu cheguei numa igreja, o pastor falou, você pode dar um testemunho? Cara, eu falei tão bem que ele me chamou e ele falou, cara, esse ano você já vai pro seminário. Você não precisa de 1 ano para estar no seminário, não. Você vai ser um pastor já futuramente. Então hoje você é pastor. Eu já pastoreei aqui, tá ligado? Em João Pessoa. Hoje eu trabalho, você tá entendendo? Eu sou professor de missiologia, eu dou aula. Você manja aquela cafeteria Starbucks? Sei. Eu dou aula no Starbucks para um grupo que eu preparo. A gente tem um teórico, a gente trabalha com as 4 perspectivas, que é perspectiva bíblica, perspectiva cultural, histórica e estratégica de missões. Então você vai aprender comunicação transcultural. Hoje eu falo 3 línguas, você tá ligado? Eu falo inglês, falo espanhol e falo alemão. Tá entendendo? Então você precisa, não basta saber falar uma língua estrangeira, você precisa saber se contextualizar, você tá entendendo? Você tem que saber fazer uma ponte cultural. Você precisa aprender a arte da comunicação transcultural, você tá entendendo? E eu treino o pessoal nisso. Como eles se identificar com a cultura receptora, como eles fazer a ponte, porque senão as pessoas não te ouvem, tá ligado? Você pode falar a língua de todo mundo, se você não souber fazer uma ponte cultural, você não conecta ninguém. Se você não conseguir se identificar aquelas pessoas e elas a você, você não vai conseguir fazer nada. Você pode ser o melhor missionário do mundo, você vai lá, mas você não consegue aplicar a Bíblia, você tá entendendo? De forma relevante àquela cultura. E você tem que pregar na língua do povo, no coração das pessoas, você tem na língua do coração das pessoas. Nós temos que pregar, você tem que entender, de forma relevante a cultura daquele povo. Não apenas porque grande parte do que a gente entende da Bíblia aqui é uma parte cultural. É o que a gente aprendeu relevante à nossa cultura. Quando você chega em outra cultura, aquilo não cabe. É como se você estivesse colonizando aquelas pessoas. E o propósito de Deus não é você importar cultura, mas levar a palavra de Deus de forma fidedigna. Então eu treino um pessoal, você está entendendo? E a gente vai fazendo os práticos. Esses práticos a gente vai nas favelas de São Paulo, a gente vai nos morros de Rio de Janeiro, ele vai no Paraguai, você está entendendo? Alguns eu já enviei para cá, estão se preparando em um seminário de missiologia. É um dos melhores que tem no Brasil, se não é o melhor, parece que até da América Latina, se eu não me engano.
chamado CPM da Juvep, mandei esse pessoal, eles já estão dando continuidade, você tá entendendo? 6 meses de preparação e 1 ano e meio de prático no sertão. Já pastoreei no sertão, já pastoreei aqui em João Pessoa, maravilhoso, e já pastoreei na Áustria também. Foi quando você conheceu sua esposa? Conheci minha esposa fazendo trabalho de rua em São Paulo. Um amigo me convidou para mim fazer um trabalho com ele. Quando eu cheguei na casa dele, um americano casado com uma suíça, a minha esposa estava lá ajudando os filhos dele, que fazia homeschooling. Aí, quando eu abri a porta, eu encontrei ela ali, você tá entendendo? Eu olhei pra ela e falei, vou me casar com essa moça. Na hora, mano, na hora. Eu falei, vou me casar com ela, mano. 5 anos sem namorar. Eu abri mão de tudo. Sabe o que é abrir mão de tudo, literalmente? 5 anos sem olhar pra uma mulher. 5 anos sem desejar namorar com alguém. 5 anos. Quando eu abri aquela porta, eu olhei pra ela e falei, eu vou me casar com essa moça. Cara, ela não falava uma palavra em português. Eu não queria saber, eu já tinha certeza, Deus falou comigo. 3 meses depois a gente se viu de novo. Mais 3 meses nos vimos novamente, fizemos um projeto missionário junto. Terminando, eu perguntei pra ela, ela falou, eu gosto de você, vamos orar. Eu falei, vamos orar, tá bom, oramos, Deus falou que era. 1 ano depois a gente se casou e fomos pastorear uma igreja no sertão do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Lagoa Nova. Lugar maravilhoso, 800 metros ao nível do mar, uma brisa do sertão, top demais. Cara, que maravilhoso foi tudo isso. Eita, que incrível, viu? Que louco. E hoje eu preparo um pessoal, você tá entendendo? Eu trabalho com jovens e esses jovens têm saído comigo para fazer a mesma coisa que eu faço. E eles têm se despontado. Você acha que, porque a igreja, né, a fé não tem nada a ver com a humildade, assim, quer dizer, a humildade não tem nada a ver com ser pobre, né? O sucesso está em você ter determinação, né? Você foi determinado a mudar, teve um sucesso, né? E mesmo assim é humilde, né? Tem a humildade e tem mesmo alcançando sucesso. Porque, e o seu sucesso antes não era um sucesso humilde, né? Era um sucesso de roupa, de ostentação, de status. E o sucesso, independente de você ter ou não ter, vai da sua determinação a verdadeira, né? Amadão, todos nós, todos juntos, se juntar todos aqui, nós temos um padrão, você tá entendendo? E o nosso padrão é ser o maior, é ser o melhor, é ser o mais conhecido, é ser o mais bem sucedido, você tá entendendo? O padrão é Jesus. O cara pode ser o cara mais humilde, ele tem um padrão, você tá entendendo? Jesus é o modelo de Deus. Existe, olha bem, tenta pegar essa ideia aqui. Deus, ele elaborou a humanidade para viver bem, feliz, você está entendendo, e próspera. Esse é o plano de Deus. E para viver em comunhão com Ele. E Ele tem um padrão para cada um de nós, da forma que Ele idealizou o homem perfeito. Mas o nosso orgulho nos tirou da presença de Deus nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles também mudaram de padrão. Eles deixaram de olhar para Deus e agora eles olharam para eles mesmos. Esse é o maior pecado, o orgulho. Você está entendendo? Eles quiseram ser. O que a serpente falou para Adão, falou para Eva, falou, não é assim. Deus está escondendo isso de você. Porque se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você tá ali. Então o que ela falou? Opa, peraí, tem como ser Deus? Tem como ser igual a Deus? O pecado tá aqui. Não, eu posso ser o maior também. Por que só Deus é o maior? Você tá entendendo? Então, qual foi o que tirou esse povo do jardim? Mano, o orgulho. E aí nasceu agora um novo padrão. O padrão não era mais Deus. Não era mais amor, humildade, bondade, benignidade,
fé, esperança, paz, alegria, amor. Não era mais esse o padrão. O padrão agora era poder, era autoridade, era espiritualidade, era religiosidade, tudo aquilo que enaltece o homem. Esse era o padrão, você tá ligado? E eles começaram a viver, crescer e se multiplicar segundo esse padrão. E aqui nasce a civilização humana. A civilização humana que começou a ir de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, e multiplicar a maldade, o orgulho e o egoísmo. Então Deus mandou um padrão chamado Jesus. Ele mandou um modelo do homem perfeito, o modelo daquilo que Ele espera de cada um de nós. Não adianta a gente querer ter uma humildade segundo nossos próprios olhos. Eu sou humilde, eu já estou me orgulhando. Existe um padrão de humildade, esse é Jesus. Jesus, Ele se relacionou com todos, Ele amou a todos. Ele não apenas se aproximou das pessoas, Ele amou muito para depois se aproximar. Ele não apenas curou as pessoas, Ele se compadeceu daquela dor, Ele sentiu a dor que aquela pessoa está sentindo e não se conformou. Você está entendendo? O reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Tudo aquilo que é positivo para nós se torna negativo para Deus, tá ligado? Porque é segundo o padrão humano. E tudo aquilo que é negativo para nós é positivo para Deus, porque o reino de Deus é o reino dos humildes, é o reino dos excluídos, é o reino dos marginalizados, é o reino dos fracos, é o reino dos oprimidos, é o reino dos que sofrem, é o reino dos que choram, é o reino dos que são oprimidos pela sociedade, oprimidos pelos poderosos, pelos injustiçados, pelos defamados. Esses são o reino. E Jesus deixou claro, é para esses que eu vim. Você está entendendo? É aqui que está o meu reinado. Esses são os cidadãos do reino. Você sabe que em todas as culturas mais antigas tem cidadãos de primeira categoria e de segunda. O de primeira categoria tem todos os privilégios dados por aquele reino. O de segunda, cara, não se meta em confusão, viva aí. Porque no dia que você precisar, você está perdido. Tá ligado? No reino de Deus, os cidadãos de primeira categoria são os marginalizados. Por quê? Porque esses sabem que são errados. Os que estão numa posição de autoridade, numa alta hierarquia, que alimentam o status, eles acreditam que eles vivem assim porque eles merecem. Porque há alguma bondade neles. Você está entendendo? Quem está na pior, não tem um momento que você não depende de Deus, que você não olha para Deus. Tem hora que você vê Deus, você fala, mano, eu não estou merecendo porque Deus está fazendo tudo isso para mim. Você está entendendo? Esses são os cidadãos de primeira classe. Esses são os primeiros no reino do céu. Você entendeu? É segundo o padrão. E Jesus é o homem perfeito. O legal durante a vida, é a iluminação que a pessoa tem. Não importa a hora nem quando ela tem iluminação. E eu acho que Jesus também teve essa iluminação. Porque ele foi adolescente, foi criança, deve ter tido vários erros, ou não sei, mas assim, de repente ele se iluminou e falou, peraí, essa terra aqui, esse povo precisa de amor. Ele se iluminou e transformou tudo, né? Jesus, ele se identificou conosco em tudo. Jesus, ele se identificou, cara, em tudo que você imaginar. Ele se identificou sem pecado. Até o marginal, ele se tornou igual, sem cometer o erro do marginal. Tem uma prostituta, tem um ladrão, tem um mendigo, tem o que quer que seja. Era com essas pessoas que ele estava. Você está entendendo? Jesus era marginalizado, porque ele se identificou com tudo aquilo que era a escória da sociedade. Ele se identificou conosco no mais profundo estágio da nossa humanidade. Porém, nenhuma palavra torpe ou errada saiu dos seus lábios. Porque era necessário que ele fosse puro para morrer pelos impuros. Um impuro não pode morrer por outro impuro.
Você está entendendo? Um impuro não pode pagar o pecado de outro impuro, mas impuro pode. Se você matar alguém agora, vem um cara de boa índole e fala pro juiz, sou eu que matei, ele é um réu confesso. Agora, se um cara que matou também fala, eu matei, vai preso junto. Entendeu? Aqui está a maravilha de Jesus, sendo Ele Deus, sendo Ele santo, Ele nos amou. A lei de Deus diz assim, aquele que pecar morrerá. E não tem como voltar atrás. E o homem pecou. E por que o homem não morreu? Você está entendendo? Porque entra a justiça e o amor. A justiça diz, tem que morrer. E o amor diz, então eu vou sofrer a pena da minha justiça no seu lugar. E eu não vou deixar de ser justo. Muito bom. Agora vamos falar aqui de tecnologia. Tecnologia, futuro, robô. O que você pensa desse novo tempo aí? Que Cara, as pessoas estão até se afastando um pouco da igreja, essas novas. Vocês são pessoas que estão aqui, né? Uma rede buscando todo mundo de volta para a fé. E essa tecnologia que vem, o que vocês acham disso? Amadão, a gente está entrando na quarta revolução, você tá ligado? A quarta revolução é a transhumanização. É o homem e meio máquina. Você entende? É o homem que já não será mais guiado pelo seu sentimento. Ele já não vai poder tomar decisões baseadas no que ele sente. É errado se basear só no sentimento. Você está entendendo? Mas é muito mais errado você tomar qualquer decisão na sua vida que não esteja tendo o próximo, colocando o próximo, você está entendendo? Em primeiro lugar. Uhum. Ou em algum lugar que seja, porque é difícil as pessoas colocar em primeiro, mas vamos dizer assim, a gente está vivendo um período tecnológico tão avançado em que os próximos projetos que estão para ser lançados, o homem ele vai ser parte homem e parte máquina. Há pouco tempo, o Elon Musk, ele anunciou um novo chip que vai ser implantado no cérebro. Você está entendendo? Com o intuito de eliminar a distância entre o cérebro e a palma da mão. Então, ao invés de você ter que pensar e fazer, o teu cérebro vai comandar o teu celular. Você entendeu? Então, cara, a tecnologia é fantástica. Starlink. Você entendeu? A tecnologia é maravilhosa, mas nada do que ela prometeu, ela cumpriu. Quando saiu a propaganda das primeiras geladeiras, das primeiras lava-louça, lava-roupa, você tá entendendo, micro-ondas, aparecia uma mulher sentada lendo um jornal e tudo fazendo para ela. Você tá ligado? Quer dizer, o sonho, mano, da humanidade é fazer todos os serviços sem precisar se cansar, mas tendo tempo para família, para lazer, para descanso e coisa e tal. Cara, a tecnologia chegou e o homem trabalha, tá mais ocupado do que nunca na vida. Eu ouvi falar que agora esse momento, onde você vai pôr a inteligência para trabalhar para você, que agora a humanidade vai ter mais tempo. É o que também tem essa visão, de que agora vamos ver se é bom, porque é a mesma promessa. Ai, meu Deus, me ajuda. Vem, babinho. De que podendo pôr a inteligência para trabalhar, a gente Peraí, só um minuto. vai ter mais tempo para criar, mais tempo para pensar, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Amado, o Stephen Hawking, aquele cientista famosíssimo, né? Ele diz o seguinte, ele falou, cara, eu não concordo com a inteligência artificial. Ele usou essa ilustração. A inteligência artificial, ela diz que tem que ser colocada uma usina exatamente aqui. E na frente da usina tem um formigueiro. E aí? E aí que deu mal pro formigueiro. Pegou a ideia? Quer dizer, para alcançar os seus objetivos, mano, vidas serão poupadas. A questão é que aqui vai dar certo.
ela não tem essa capacidade de falar, mano, pra gente construir, não precisa destruir. Não, se isso daqui é o melhor projeto e tem que sacrificar milhões de vidas serão sacrificadas. Qual que é a sua igreja? Hein? Amadão, no momento eu faço parte de uma igreja chamada Comunidade Cristã Vide, a igreja que o meu irmão implantou em Campinas, São Paulo. Pertenci à igreja do Nazareno durante muito tempo e eu procuro, assim, acredito que Deus tem um propósito e um plano para cada igreja, você tá entendendo? Cada uma tem um estilo, cada uma tem uma forma e cada uma atende um público diferente. Umas pessoas mais tradicionais, outras às vezes a pessoa mais como eu e você, que tem um estilo mais jovial, mais extravagante, coisa e tal. Outras já um público mais intelectual, outras e tal. Todas elas cumprem um propósito. E Deus o seu, você está entendendo? Que é fazer com que esses grupos se multipliquem e alcance o mundo. A ideia de Jesus é que o mundo inteiro ouça a palavra de Deus. E por esse propósito ele fundou a igreja. Ele fundamentou a igreja. Ele fundou a igreja com um objetivo, que o mundo inteiro ouça que um dia Jesus, sendo Deus, se tornou homem. Como homem, se tornou um de nós. Como um de nós, ele nunca pecou, mas ao invés disso, morreu no nosso lugar para que a gente não precisasse pagar o nosso pecado. E não permaneceu morto, porque ele é Deus. A única prova de que Jesus é Deus é porque tudo que ele disse, inclusive que ele voltaria, ele voltou para comprovar que é verdade. É o único que morreu e ressuscitou. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque ele é a vida. E a morte não pode reter a vida. A morte, o sepulcro pedia cada vez mais vida, e todas as vidas que eram jogadas lá não bastava. No entanto, quando foi jogada a verdadeira vida, a vida indissolúvel, ele fechou. Nesse ato da morte e ressurreição de Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele venceu o pecado e nos prometeu a vida eterna. Essa é a função da igreja. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, queridão. Isso daqui também é uma igreja. Estamos nós três aqui em nome de Jesus. Até agora nós só falamos do amor de Deus. Imagina se todos agora estivessem fazendo a mesma coisa. Cara, isso daqui seria outra coisa. Pessoas que passaram aqui foram tocadas. Pessoas que passaram aqui sentiram algo. Talvez que não sentiram ali, não sentiram lá, talvez. Você tá ali, algo se formou aqui no nosso meio. O reino de Deus desceu até a nós. Você está entendendo? E uma graça foi derramada. Nós não estamos vendo isso. Mas em todos os lugares que Jesus pisou, que Jesus passou, todas as pessoas com quem Jesus esteve, o cego viu, o surdo ouviu, o paralítico e o coxo andou e o morto ressuscitou. Algo acontece, estrondoso e maravilhoso. Nós aqui estamos a serviço do reino de Deus. Todas as vezes que nós citamos o nome de Jesus, que nós ouvimos ou falamos a palavra de Deus, ele está ali, imediatamente. Está entendendo? E o reino de Deus se formou. A igreja, ela é um órgão do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus implantado em todos os corações. Imagina o que seria isso daqui agora. Imagina a bênção, a prosperidade, cara, a alegria, o que estaria acontecendo em cada um desses. Nós estamos aqui agora, Madrão, mas tem gente aqui que está angustiada. Tem gente aqui que é a última oportunidade para o casamento. Tem gente passando aqui, parece um casal tão bonito, você está entendendo? Cara, é o último. E tem muitos que vão passar e nunca mais vão se ver. Outros vão virar inimigos mortais na justiça. Você está entendendo? Outros fazem coisas horríveis e estão planejando coisas que a gente não tem ideia. Há pessoas aqui que estão querendo tirar sua própria vida. O mundo não é tão bonito como se pinta.
Você tá entendendo? Quem dera que em cada grupo desse o reino de Deus se estabelecesse agora. Assim como a minha vida mudou radicalmente, você tá entendendo? Eu vivia em função do mal. Cara, eu vi traficantes, eu vi pessoas de todas as formas sendo transformadas. Você tá entendendo? Da mesma forma que eu fui. Imagina se isso estivesse acontecendo, entendeu? Esse é o propósito de Deus. E esse vídeo também vai transformar muita gente. Eu creio. Eu também. E tu é um instrumento, você tá ligado? tu é um instrumento de Deus, queridão. Tu é uma Maravilha. bênção de Deus, meu irmão. Você Tu é também. um gnomo de Incrível. Deus, mano. Gnomo! Olha lá. Obrigado pela Da sua hora. conversa aí, Foi incrível. bacana, foi maravilhoso, foi lindo. Foi um tempo de Deus aqui na praia de Tambaú, em João Pessoa. Cara, Já veio pra cá o que antes. Deus faz? Já morei aqui durante 8 anos, pelo menos, queridão, ou mais. Já pastoreei. E aí, sua mãe, depois disso tudo, você abriu a verdade pra ela. Porque ela Cara, não não conhecia. teve como, né? Falou, mãe, Ela sabia que eu era impossível. Ela sabia que eu tava correndo, mas ela nunca imaginou que eu fosse traficante. e aí como que ela ficou? Não, quando eu cheguei do acampamento, eu entrei em casa, o meu irmão estava na sala. Ele olhou para mim e falou assim: cara, o que aconteceu com você? Seu rosto tá diferente, mano. Seu olho tá diferente, seu olhar, você tá brilhando. Eu falei: amado, eu aceitei Jesus, mano. E Jesus mudou minha vida, eu sou crente agora. Pô, jamais, já você imagina. Ele falou: o quê? Ele falou: vem cá, ô mãe. Aí, olha, agora é crente, ele mudou de vida agora. A minha mãe ficou irada. Acredita nisso? Olha, Ela falou assim: nem vem com essa conversa pra mim. Todas as vezes você falou que ia mudar, você ficou pior do que você era. Só que ela não imaginava que era esse pior, entendeu? Porém, o tempo, ela falou: cara, eu nunca vi um filho tão amoroso, tão maravilhoso. Eu nunca vi meu filho, esse é o filho que eu sonhei. Só Deus poderia mudar a vida desse menino. Porque dos 3 anos aos 25 foi só problema. Ele só me dá amor, alegria e prazer. Eu convidando ela, ela veio para a igreja, foi transformada. Meu irmão foi transformado. Meu pai, meu avô, minha avó, tios, primos, porque todo mundo me conhecia. Começou Ó, a filmar de novo. vou ganhar um desculpa. presente aqui, ó. Desculpa, mas eu vou atrapalhar. Uma das noites mais lindas desse Presente mundo. pra você. Olha que legal. Dê uma olhada. Olha ele. Vamos ver. Eita. Esse cara é especial pra caramba. Olha aí. Você tá louco. É um gnomo. Ah, o gnomo mais lindo desse mundo. Olha aqui. Você faz, né, os Momo Dolls Style. Tá muito cheiroso. Tá sentindo o cheiro daí? Tô sentindo o cheiro de longe, já tava. Um cheiro de natureza. Nossa, delicioso. Olha os detalhes. Que lindo. Que lindo. Nossa, brincar não é só um momento de lazer e fantasia. A estratégia que a natureza nos deu para que a gente pudesse se desenvolver. Brincar serve para aprender, para experimentar, para resolver. Eita, muito obrigado. Demorou, mas chegou, né? Finalmente. Finalmente. Tem quanto tempo pronto? Vai Olha, lembrar de descer com ele junto. vamos fazer mais uns 10 desses daqui pra galera comprar. Depois a gente vê. Maravilha. Agora esse é teu. Tem até uma bolsinha, ó. Uma balinha aí pra ti. Ó. Que lindo. Amiga, eu vou pra lá aqui. Eu vou presentear a galera também com outros desses. Que gnomo legal! Obrigado mesmo. Alô, Ricardo. É. Aí, ó, uma bala, escolhe uma. Obrigado, brother. E uma pra nossa cameraman aqui. Obrigada. A câmera woman. Câmera woman. Vamos, que lindo, ó. Amei mesmo. Muito fofo. Top demais. Olha o barulhinho. Aí.
Vem, 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 vem. Se aperta, ó. Wagner, amanhã. Se aperta, ele faz. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Agora você fica me devendo uma gelada. Oba! Que gelada legal. Que gelada legal. Vamos, hein? Falou. Sensacional. Tchau, Guido. Obrigado mesmo. Pessoal da hora. Que bonitinho. Que legal. Não, que Ótimo. Você é famosão aqui. No TikTok eu tenho 400 mil seguidores. Eu vou pôr no YouTube isso. Pôr no YouTube e depois pôr pequenos pedaços aos poucos no Instagram. Ah, marca eu lá, mano. Quero Vou ver te isso seguir daí, agora. pô. Quero ver isso, mano. É louco. Sim. Valeu! Uhul!